Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai comentar uma interpretação técnica do Conselho Federal de Contabilidade chamada ITG 2002, que é uma interpretação que aborda a questão das entidades sem finalidades de lucro, né? Então, entidades que estão ali no terceiro setor, tá bom? Só lembrando que nessa aula aqui a gente vai trabalhar com a versão R1, né, da interpretação, porque ela já foi revisada, já passou por uma revisão, e é a que está valendo no momento em que este vídeo está sendo gravado, em 22/2/2022, tá bom? Antes da gente iniciar aqui essa aula, esses comentários, deixa eu fazer aqui alguns pedidos para você. Primeiro, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação, que ajuda bastante aqui o trabalho da gente, tá? Segundo, se você gostar dessa aula, se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos e também deixa uma curtida, né? Deixa um joinha, dá um like aqui, tá bom? Que também ajuda bastante o nosso trabalho. Se ficou com alguma dúvida, alguma questão, comenta no vídeo que a gente vai trocando essa ideia, ok? Então, vamos lá para a ITG 2002, que trata de entidades sem finalidade de lucro. É uma normativa relativamente pequena, né? Tem 13 páginas aqui no PDF, e aí a gente vai comentando os itens e sempre que for relevante, eu paro, né? E a gente comenta mais algumas coisas, tá bom? Então, como é que essa norma está dividida? Ela tem 27 itens, né, divididos entre o objetivo, o alcance, reconhecimento, as demonstrações contábeis, as chamadas contas de compensação e a divulgação, além de um apêndice, tá? Então, primeiro, começando, qual é o objetivo dessa norma? Dessa norma não, dessa interpretação. Ela vai estabelecer os critérios e procedimentos específicos de avaliação, reconhecimento de transações e variações patrimoniais, da estrutura das demonstrações contábeis e as informações mínimas que se deve divulgar em notas explicativas para aquelas entidades sem finalidade de lucro. Tá? Então, esse é o objetivo que está no item 1. E aí segue, qual o alcance da norma, né? E aí seguem alguns itens. Primeiro, ela vai dizer que a entidade sem finalidade de lucros pode ter a natureza jurídica, tanto de fundação de direito privado, associação, organização social, religiosa, partido político e entidade sindical. Então, todas essas naturezas jurídicas são possíveis. E aí segue. A entidade sem finalidade de lucro pode exercer atividades tais como assistência social, saúde, educação, atividade técnico-científica, esportiva, religiosa, política, cultural, beneficente, social e outras, né? Administrando pessoas, coisas, fatos e interesses coexistentes e coordenados em torno de um patrimônio com finalidade comum ou comunitária. Aplica-se ainda, né, a entidade sem finalidade de lucro, os princípios de contabilidade, obviamente, né, todos são aplicáveis, e também aplica-se a NBC-TG 1000, no que for pertinente, né, no que não estiver nessa interpretação, que é a norma brasileira de contabilidade técnica geral de contabilidade para pequenas e médias empresas. Não estão abrangidos aqui nessa norma os conselhos federais, regionais e seccionais de profissões liberais criados por lei federal de inscrição compulsória para o exercício legal da profissão. Então, CF6, CR6, OAB, CREA e etc. não estão abrangidos por essa interpretação, por essa norma aqui, tá? Seguimos. E se aplica ao quê? Né? A pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidade de lucro, especialmente entidades imune, isenta de impostos e contribuições para a Seguridade Social, beneficente de assistência social e atendimento aos ministérios que, direto ou indiretamente, tenham relação com entidades sem finalidade de lucro. E ainda, Receita Federal do Brasil
e demais órgãos federais, estaduais e municipais. Então, aqui é a parte do aplica-se. Então, essa interpretação aplica-se a todos esses. Também ainda, né, a entidades sindicais, seja ela confederação, central, federação, sindicato, qualquer entidade sindical, né, a qualquer associação de classe também, e outras denominações que elas possam ter, tanto da parte patronal quanto da parte dos trabalhadores. Então, essa parte é mais para situar a gente ao que é que se aplica e ao que é que não se aplica essa interpretação, né? Porque ela fala aqui no terceiro setor, nas entidades sem finalidade de lucro, na verdade, né, que estão dentro do terceiro setor. Então, basicamente, serve para situar a quem se destina e a quem não se destina essa norma. Então, conselhos e associações, conselhos, né, e ordens de classe, como a OAB, CFC, não se aplica. Já a entidades sindicais e outras entidades, né, Receita Federal e etc., aplica-se essa interpretação. Quanto ao reconhecimento agora, tá? Primeiro, inicia-se dizendo, né, que receitas e despesas são reconhecidas para essas entidades, respeitando-se o princípio da competência. Então, nenhuma novidade até aqui, certo? Também fala-se que as doações e subvenções recebidas para custeio e investimento devem ser reconhecidas no resultado, né? Então, todas as doações que eu vou recebendo, né, seja para custeio das atividades ou para investir em alguma coisa, elas deverão ser reconhecidas no resultado. Veja que, mesmo que sendo uma doação, né? É doação, mas vai para o resultado. Nos termos da NBCTG 07, que é equivalente ao CPC 07, subvenção e assistência governamentais. Então, respeitando os limites dessa norma aqui. Somente as subvenções concedidas em caráter particular se enquadram no descrito da NBCTG 07, tá? As imunidades tributárias não se enquadram nos conceitos de subvenções estabelecidos na NBCTG 07, portanto, não devem ser reconhecidas como receita no resultado. Então, imunidade tributária não entra no resultado, tá bom? Doações e subvenções para custeio e investimento entram. Os registros contábeis devem ainda evidenciar as contas de receitas e despesas com e sem gratuidade, superávit ou déficit, né, que é uma novidade aqui de nomenclatura, que vai ser mais detalhada abaixo, mas a gente não trata por lucro ou prejuízo. Entidade sem finalidade de lucro, né, a gente trata pela nomenclatura de superávit ou déficit. De forma segregada, identificável, então os registros eles vão evidenciar as contas de receita e despesa de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, como atividade de educação, saúde, assistência social e por aí vai. A gente vai ver exemplos disso a seguir. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento do resultado, a contrapartida dessa subvenção, da contribuição, bem como da isenção e incentivo fiscal, devem ser em conta específica do passivo. Então, enquanto não chega o momento de reconhecer esses valores no resultado, por hora, fica sendo um passivo da entidade sem finalidade de lucro. As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio, subvenção, editais, contratos, termos e outros instrumentos, mediante constituição ou não de fundos, e respectivas despesas devem ser registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade. Então, só nada de muito novo aqui, né? Essas receitas e despesas decorrentes das doações e das particularidades em si das entidades sem finalidade de lucro devem ser reconhecidas em contas próprias, tá? É isso que o item 12 coloca. Item 13. Os benefícios concedidos pela entidade sem finalidade de lucro, a título de gratuidade, talvez, os benefícios concedidos, devem ser reconhecidos de forma segregada, destacando-se aqueles que devem ser utilizados em prestações de contas nos órgãos governamentais. Aquela gratuidade do que eu ofereço. Tá? E aí, o item 14 vem dizer que a entidade sem finalidade de lucro
deve constituir provisão em montante suficiente para cobrir perdas esperadas sobre créditos a receber, com base estimativa de seus prováveis valores de realização e baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Então, sempre que eu tiver um valor a receber, né, isso aqui até existe também para outros tipos de empresas. Mas as entidades aqui sem finalidade de lucro, elas devem ter o que, em alguns outros casos, a gente chama de PCLD, né, provisão para crédito, liquidação duvidosa. Então, você tem que constituir essas provisões, já estimando que você vai ter algum percentual, algum valor de perda em cima do que você tem que receber. Tá? Isso é o que trata o item 14. Item 15 vem falar sobre o valor de superávit ou déficit, que deve ser incorporado ao patrimônio social, né? Mais uma palavrinha aqui, ó, patrimônio social, e não capital social. Uma terminologia específica das entidades sem finalidade de lucro. E o superávit ou parte que tenha restrição de aplicação deve ser reconhecido em conta específica do PL, do patrimônio líquido. Então, veja, superávit ou déficit, no geral, vai ser incorporado ao patrimônio social, que seria, entre aspas, o equivalente ao capital social. Porém, se for superávit que tenha restrição de aplicação, não se incorpora, a gente cria uma conta própria lá dentro do patrimônio líquido. O item 16 vem falar que o benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviço deve ser reconhecido pelo valor efetivamente praticado. Então, se eu concedo um benefício como gratuidade, eu vou reconhecer contabilmente pelo valor praticado, né? Mesmo que seja um serviço concedido como gratuidade, eu reconheço como valor praticado para efeitos contábeis, tá bom? Item 17 vai dizer que os registros contábeis devem ser segregados de forma que se permita a apuração das informações para a prestação de contas, né, exigidas pelas específicas entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral. Ou seja, além de tudo que se tem prerrogativa aqui, né, podem existir exigências específicas de determinados reguladores ou entidades, além então, você pode ser cobrado, né, enquanto entidade sem finalidade de lucro, você pode ser cobrado mais exigências que não essas que estão constando aqui nessa interpretação. O item 18 fala aqui que a dotação inicial disponibilizada pelo fundador, instituidor, em ativo monetário ou não, no caso das fundações, é considerada doação patrimonial e reconhecida em conta do patrimônio social. Tá? Então, no caso das fundações, a dotação inicial considera-se como uma doação de patrimônio, uma doação patrimonial, e reconhece-se em conta do patrimônio. Seguimos, item 19. Trabalho voluntário, inclusive dos membros integrantes dos próprios órgãos de administração, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço, como se tivesse ocorrido desembolso financeiro. Então, para fins contábeis, todo e qualquer trabalho voluntário dentro daquela entidade sem finalidade de lucro deve ser reconhecido como se desembolso assim tivesse ocorrido. Aplicam-se aos ativos não monetários os dispostos lá na NBCTG 1000, né, que é a contabilidade para pequenas e médias empresas, que tratam da redução a valor recuperável de ativos. E também NBCTG 01, né, que é desse caso, valor recuperável, quando aplicável. Ainda no item 21, fala-se que na adoção inicial dessa interpretação e da NBCTG 1000, ou ainda das normas completas, a entidade pode adotar procedimentos de custo atribuído, de que trata a ITG 10. Então, só uma informação complementar aqui no item 21. Partindo agora para as demonstrações contábeis dessas entidades. A norma vai trazer aqui alguns pontos, os pontos finais, inclusive,
a interpretação, e depois ela traz um apêndice aqui com uns exemplos, uns modelos de demonstração. Então, a gente vai ver aqui, depois olha lá no exemplo que ela trouxe. Tá? Então, vai começar aqui no item 22, dizendo quais são as demonstrações contábeis, né, dessas entidades. Então, temos balanço patrimonial, demonstração do resultado do período, DMPL, DFC e notas explicativas, conforme já previsto na NBCTG 26, se for adoção completa, ou na NBCTG 1000, se for adoção de pequena e média empresa. Tá? Então, mas as demonstrações são essas: balanço, demonstração do resultado, DMPL, DFC e notas explicativas. Notas explicativas, só lembrando, não é uma demonstração em si separada, mas é um complemento obrigatório a todas as demonstrações. Segue, no balanço patrimonial, a denominação da conta capital, como a gente já tinha comentado, deve ser substituída por patrimônio social. Tá? Então, no balanço patrimonial desses tipos de entidade, não há que se falar em capital social, e sim em patrimônio social. Tá bom? No balanço patrimonial e na DR, na DMPL e DFC, as palavras lucro ou prejuízo sempre devem ser trocadas por superávit ou déficit, como a gente já tinha adiantado, né? É outra especificidade conceitual desse tipo de empresa. Item 24. O item 24 vai dizer que na DR devem ser destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos e divulgadas em nota explicativa por tipo de atividade. Aqueles tipos lá, né, que a gente viu, educação, saúde, etc. Então, reforça-se aqui, né, aquela ideia de que mesmo o que é gratuito, voluntário, tem que ser reconhecido na contabilidade como se desembolso tivesse acontecido de alguma das partes. Na DFC, doações são classificadas como atividades operacionais. Então, sempre que houver doação no meio, para efeitos de DFC, atividade operacional. Tá? Isso é o que diz o item 25. O item 26, ele vai falar das contas de compensação, que vai dizer o seguinte: sem prejuízo a informações econômicas divulgadas nas demonstrações, a entidade pode controlar em conta de compensação transações referentes a isenções, gratuidades e outras informações para melhor evidenciação contábil. Então, que ele está aqui abrindo uma permissão, né, para que a entidade, sem prejudicar a parte contábil das demonstrações, etc., ela pode ter, para fins de controle, algumas contas de compensação para, como o próprio nome está dizendo, controle, né, para melhor controlar essas movimentações que existem relativas a isenções, gratuidades e afim. E aí, para encerrar os itens, fala-se da divulgação, né? Vou passar aqui um pouco mais rápido, porque não tem muita novidade. Tá? Basicamente, vai dizer o seguinte: as demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas, com pelo menos o seguinte: contexto operacional, incluindo natureza social, econômica e objetivo da entidade, critérios de apuração de receita e despesa, especialmente com a questão de gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação de recursos. Então, tem que dizer quais os critérios adotados, relação dos tributos objetos de renúncia fiscal, subvenções recebidas pela entidade, aplicação de recursos, recurso de aplicação restrita, né? Sempre que houver recurso de aplicação restrita, separado dos demais, recurso sujeito à restrição ou vinculação também por parte do doador, isso deve ser separado. Evento subsequente, normal, né? Taxas de juros, datas de vencimentos e garantias, informações sobre seguros contratados, entidade educacional de ensino superior deve evidenciar sua adequação de receita e despesa com a despesa do pessoal, seguindo os parâmetros da LDB, da Diretrizes e Bases da Educação. Os critérios e procedimentos de registro contábil de depreciação, amortização e exaustão devem ser também explicados,
na evidenciação. Segregar sempre os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos realizados pela entidade. Todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma segregadas, né, destacando aquelas que devem ser utilizadas na prestação de contas de órgãos, apresentando dados quantitativos, ou seja, valores dos benefícios, número de atendidos, de atendimento, de bolsistas, e por aí vai. Então, tudo isso tem que vir em notas explicativas evidenciado. Deve ainda demonstrar comparativamente custo e valor reconhecido, quando esse valor não cobrir os custos do serviço prestado, né? Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que me custa tanto e eu ofereço por um valor inferior ao custo. Então, eu tenho que mostrar comparativamente o custo daquilo ali e o valor que eu estou cobrando enquanto entidade. E aí a gente parte aqui para o apêndice, que são os exemplos, né, de demonstrações contábeis, onde a gente vai se atentar justamente às partes que são mais peculiares, tá? E aí ele só explica aqui que esse apêndice, ó, ele acompanha, mas não faz parte da ITG 2002. Então, não é a norma em si, né? Aí, sobre o balanço patrimonial, só aquela questão, quando ele dá um exemplo aqui do ativo, vem para a caixa, aí ele separa, por exemplo, o banco contra movimento dos recursos sem restrição e dos recursos com restrição. O mesmo para aplicações financeiras, né? Então, geralmente, alguns recursos eles têm restrição de destinação, de finalidade de aplicação, aqueles vindos em forma de subvenção, em forma de doações, eles podem ter ou não restrição. Então, a gente separa o que é que tem do que é que não tem restrição. Os créditos a receber, né, as mensalidades de terceiros, atendimentos realizados, adiantamentos, recursos de parcerias, despesas antecipadas, aqui nada, nenhuma novidade, né? Os estoques, sejam eles de produtos próprios ou de produtos doados, quando for o caso, não circulante. Aí, novamente, só aquela questão, né, de separar o que é recurso sem restrição e com restrição, lá no realizável a longo prazo. Os investimentos permanentes também, os imobilizados com e sem restrição, né, as devidas depreciações e amortizações, né, no intangível, aqui nenhuma novidade também. Então, para fins de balanço, basicamente isso, né, lembrar de separar o que é que tem e o que é que não tem restrição. Os passivos, por sua vez, também, né, aqui, ó, fornecedores, empregados, obrigações tributárias, empréstimos, subvenções a realizar, né? Então, passivo, normal, né? E aí no PL é aquela grande questão, patrimônio social e não capital social, tá? E superávit ou déficit acumulado, e não lucro ou prejuízo acumulado. E na DRE? Na DRE mostra, separa-se inclusive as receitas em as receitas com restrição e as receitas sem restrição. E aí por programa, né, que isso tinha sido dito lá na ITG. E aí você vem por programa ou atividade. Então, receita com restrição de educação, de saúde, de assistência social, direitos humanos, meio ambiente, a que for aplicável ao caso, né? As gratuidades, né, que tanto se bate lá na questão da interpretação, que mesmo sendo assim, tem que aparecer, como se houvesse tido desembolso, né, os trabalhos voluntários também. E aí a parte de receita sem restrição, né, as mesmas, a receita com serviço prestado, contribuições e doações voluntárias, só separar, né, as receitas sem e com restrição, tá? E lembrar de registrar as gratuidades e trabalhos voluntários também. E aí vem custos e despesas operacionais com as atividades, né, que pode ser educação, saúde, assistência social, direitos humanos, meio ambiente, aí vai do tipo que existir na entidade, né, destacando também, ó, custos e despesas operacionais, trabalho voluntário, como se despendido fosse. Então, tanto a receita quanto a despesa de trabalho voluntário tem que ser reconhecido, né? Receita quando eu recebo trabalho voluntário e despesa quando eu faço trabalhos voluntários enquanto entidade. Aí vem o resultado bruto,
As despesas operacionais, né, aquelas indiretamente ligadas. A gente tem as administrativas, como salários, encargos, impostos, aluguéis, manutenção e por aí vai. Operações descontinuadas, se for o caso também. E aí chega no superávit ou déficit do período, né? Aquela observação, não é lucro nem prejuízo. Aqui a gente trata por superávit ou déficit. E duas observações, ó, despesas administrativas são aquelas indiretas às atividades, como eu tinha comentado, e a gratuidade e trabalho voluntário devem ser demonstrados por programa, por atividade, lá na nota explicativa. Então, aquelas atividades que a gente põe aqui, em nota explicativa, a gente tem que falar sobre gratuidades e trabalhos voluntários, também destacando por tipo de atividade. Indo para o fluxo de caixa, né? Método direto primeiro. Então, a gente vai ter os recursos recebidos das entidades próprios e outros pagamentos realizados. Só lembrando, né? Sempre operacional doações, tá? Sempre operacional, doações e contribuições. E aí, fluxo de caixa, né? Operacional, investimento e financiamento. Investimento e financiamento não tem muito o que mudar. São os investimentos, né? Entrada ou saída de imobilizado, basicamente, e as formas de financiamento da entidade. Tá? A grande questão aqui, fluxo operacional, onde sempre as doações vão ser encaixadas. No mais, não tem grandes mudanças na DFC. Pelo método indireto, né? Que aí a gente é acostumado a começar a partir do lucro ou prejuízo da DRE. Aqui a gente vai começar do superávit ou déficit da DR. E aí faz os ajustes normais, ó, da depreciação, amortização, variação cambial, etc. E aí sai, né, os aumentos e diminuições no circulante, a gente vai fazendo aquele ajuste normal, tal qual qualquer DFC indireta. Aumento e diminuição nos passivos circulantes também, para ir fazendo os ajustes de forma indireta. Né? Nada de diferente do que a gente já faz na DFC, por isso eu estou passando mais rápido. E investimento e financiamento nem muda, né? Do direto para o indireto. Então, é aquilo que a gente já falou anteriormente. E, por fim, a da MPL, que é basicamente aquela mesma estrutura, né? Você vai ter aqui as colunas das contas, só com grande sacada aqui é patrimônio social e não capital social, e superávit ou déficit, no lugar de lucro e prejuízo. No mais, é uma estrutura de DMPL normal, como qualquer DMPL é feita. Né? Então, nas colunas, só tratar lá patrimônio social no lugar de capital e superávit ou déficit no lugar de lucro ou prejuízo. E aqui nas linhas também, né? Onde a gente costuma colocar lucro e prejuízo, tratar por superávit ou déficit, e aí faz os cruzamentos na DMPL, tá certo? Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, quer trocar alguma ideia, comenta aqui, tá, no vídeo, que a gente, alguma coisa que falei não ficou muito claro ou queira acrescentar, a gente vai trocando essa ideia, vai trocando esse conhecimento. Se você gostou, reforça lá o pedido, deixa um curtida aqui no vídeo, tá? Deixa um joinha, deixa um like. E também, se você não está aqui inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Você dá uma força enorme aqui para o nosso trabalho, tá bom? Valeu demais aí para você que acompanhou até aqui. Forte abraço para você e até um próximo vídeo.